os advogados trabalhistas do Paraná, Dr. Sérgio Luiz Rocha Pombo, minha colega de painel, doutora Tatiana Riquetti, e a quem cumprimento a todos os presentes. Bom, o meu tema, a petição inicial, sem muita delonga, né? É um tema que, na verdade, acho que desperta o interesse de todos e, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade, já que é um tema que afeta no início de um processo. Acho que a maior parte dos presentes aqui são advogados, e a expectativa gerada é muito grande e o risco também de decepção acaba sendo maior. O tema é uma nova petição inicial, requisitos da petição inicial. Para falar sobre ele, eu acho que primeiro nós temos que começar fazendo uma abordagem da reclamação trabalhista e da petição inicial como era até então e as alterações que nós teremos. Falando um pouquinho da reclamação trabalhista, nós todos sabemos que a ação trabalhista ela pode ser tanto verbal quanto escrita, né? No tocante à reclamação verbal, que é pouco comum aqui nos estados do Sul, e assim como o Sudeste, né? Mas muito comum em tribunais como, por exemplo, do Pará. Nós não sofremos qualquer alteração nesse aspecto, salvo no tocante à petição inicial, em que teremos que aplicar os novos requisitos naquilo que for aplicáveis. E falando um pouquinho da petição inicial, para relembrarmos os requisitos da petição inicial, antes de abordarmos as alterações, a petição inicial, até então, pela CLT, ela tem que conter a indicação do juízo a quem for dirigida, a qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos de que resulta o litígio, quando na realidade hoje, se nós considerarmos a CLT de 43, essa breve exposição dos fatos, com o passar do tempo, ela acabou deixando de ser insuficiente, até por força da ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Não temos como fazer uma breve exposição dos fatos, numa ação, por exemplo, que envolva doença do trabalho, acidente do trabalho, acaba sendo necessário os requisitos mais minuciosos para a elaboração da petição inicial, que eu acho também que era um dos requisitos que o legislador perdeu uma oportunidade de tocar nesse assunto. Fica difícil hoje em dia analisarmos a petição inicial apenas como breve exposição dos fatos, sem que seja exigido, tal como o CPC de 73, 2015, os fundamentos jurídicos do pedido. A CLT também sempre exigiu a existência de um pedido, obviamente, pedido tanto imediato, ou seja, o bem jurídico postulado, e o pedido imediato, que é a tutela processual postulada, se é condenatória, constitutiva, declaratória, mandamental ou executiva lato sensu, e a data e a assinatura do autor ou de seu representante legal. Um requisito que sempre suscitou bastante discussão, que na realidade, na origem da CLT, não havia exigência legal, que é o valor da causa. Hoje ainda nós escutamos, já às vezes falas ou livros que comentam que o valor da causa não é um requisito da petição inicial, quando na realidade hoje ele é um requisito imprescindível, até porque define o procedimento. Mas antes de 97, com o advento da Lei 9957, que alterou o procedimento sumaríssimo e passou a colocar o valor da causa como requisito da petição inicial, de fato, o valor da causa não era o requisito da petição inicial, já que a Lei 5584 de 70, que é aquela lei que trata das ações de alçada, que limita o cabimento de recurso extraordinário às ações com valor superior a 2 salários mínimos, ela tinha previsão expressa, no sentido de que, se o pedido for indeterminado na petição inicial, o juiz, antes de passar a instrução, ele tinha que fixar o valor da causa. E fixando esse valor da causa, se ele fosse acima de 2 salários mínimos, não haveria qualquer problema, já que, ao ser proferida a sentença, caberia recurso ordinário. Mas o problema era quando esse valor era fixado acima de 2 salários mínimos, que obstava o cabimento do recurso ordinário. E, consequentemente, a própria lei prevê que a parte poderia requerer ao presidente do tribunal um pedido de revisão desse valor da causa no prazo de 48 horas. Então, esse era o procedimento e, até então, de fato, não havia essa necessidade do valor da causa, já que a Lei 5584 de 70, que trata de processo de trabalho, dava essa solução. Só que em 97, com o advento da Lei 9958 de 97, passou a ser requisito da petição inicial e hoje acho que fica difícil sustentarmos que o valor da causa não é requisito da petição inicial, já que o sumaríssimo há necessidade de indicação do valor. E aí, o que mais nos preocupa no momento é a questão do pedido a ser formulado na petição inicial. As alterações que foram efetuadas pela Lei 13.467 no tocante à petição inicial
são 3 pontos importantes, né? Passou a constar expressamente que o pedido deve ser certo e determinado, tem que haver indicação do valor, e uma outra, ao meu ver, não bem novidade, já que havia previsão no CPC de 73, e assim no CPC de 73, no artigo 47, e no CPC de 2015, no artigo 114, o litisconsórcio passivo naquelas ações cujo objeto seja a anulação de cláusula de convenção coletiva, que é o artigo 611-A, parágrafo 5º. Abordando inicialmente esse artigo, que exige esse litisconsórcio passivo necessário, na verdade não houve novidade nenhuma, já que sempre que, por força de lei ou da natureza da relação jurídica, a sentença só produzir eficácia se todos os litisconsórcios necessários estiverem presentes, ela simplesmente repetiu o que está no 47. O que me chama a atenção nesse artigo apenas é que ela prevê que há litisconsórcio ativo necessário quando o objeto da ação for ação anulatória de cláusula de convenção ou acordo coletivo, e ela coloca vírgula em ação individual ou coletiva. No tocante ao litisconsórcio ativo necessário, que passa a ser um requisito da petição inicial sempre que envolver uma ação que envolva essa discussão, é uma inovação em termos, né? Melhor, não é uma inovação, já que havia aquela exigência, mas passa a ser necessário. Mas ainda que não conste ou não haja essa observância por parte dos advogados, o próprio Código de Processo Civil ele exige que o juiz, sempre que verificar que é um litisconsórcio passivo necessário, ele tem que mandar citar todos os litisconsórcios, porque caso contrário não vai produzir eficácia a sentença, que foi uma correção que o legislador de 2015 fez na definição do litisconsórcio necessário, separando ele do litisconsórcio unitário, que havia a confusão no artigo 47. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo é que ele menciona ações individuais ou coletivas. E a ação de anulação de cláusula de convenção coletiva, na verdade, hoje é tranquilo na jurisprudência dos tribunais, pelo menos que eu me lembre, que se trata de uma ação coletiva. Mas no final da década de 90, eu me recordo que havia, logo que surgiram essas ações propostas pelo Ministério Público, começou a discussão se era uma ação individual ou uma ação coletiva, já que, embora ela tenha por finalidade anular uma cláusula de convenção coletiva ou acordo coletivo que tenha extensão a toda a categoria, ela, na verdade, não perde a característica de ação individual. E, na época, tinha uns que sustentavam que se tratava de uma ação individual e outros que sustentavam que se tratava de uma ação coletiva similar à ação de dissídio coletivo. E como a competência dos tribunais ela é objeto de previsão expressa, e se não houver previsão expressa, seria de primeiro grau, havia essa dissonância. E, na época, acabou-se entendendo que se tratava de uma ação coletiva, que a previsão de que o dissídio coletivo é de competência dos tribunais passou a abranger essas ações. E hoje, na realidade, nós temos uma previsão aqui de ações individuais. E quais seriam essas ações individuais? Porque que é coletivo, hoje é tranquilo que a ação anulatória tem essa finalidade. E aí uma das coisas que, no último evento que nós assistimos, estava eu e o Marcos ao lado, com o Marcos Aurélio conversando a respeito, o Marcos suscitou uma discussão que eu achei até interessante. Seria possível hoje um empregado propor ação numa vara de trabalho, postulando a nulidade de uma cláusula de convenção coletiva para que ela não fosse aplicada ao seu contrato de trabalho, objeto da ação sendo apenas esse? Porque ele postular incidentemente que uma cláusula de convenção coletiva, como, por exemplo, contribuição confederativa, que hoje se entende que não se aplica a não associados, isso daí ela seria analisada, essa questão da nulidade apenas incidentemente, o que não haveria necessidade desse litisconsórcio passivo necessário. Enquanto que, se ele promove uma ação impugnando determinadas cláusulas de convenção coletivas que são aplicáveis a ele e pedindo para que seja reconhecida a nulidade e não aplicado ao contrato de trabalho dele, seria possível? É algo que nós estávamos discutindo. E se nós considerarmos esse artigo que menciona ação individual, é algo para nós pensarmos. O CPC de 73, ele tinha a previsão da coletivização de ações individuais, que foi um artigo que foi vetado pela Presidência da República, que eu acho que até, seguindo o que o Dr. Osório disse, que é que gosta bastante de ações coletivas, acho que perder uma ótima oportunidade de resolvermos uma infinidade de ações. Não seria aqui uma possibilidade de uma ação individual, até de repente, com caráter extensivo aos demais trabalhadores, essa nulidade? Então, acho que assim, esse artigo que trata dessa questão da nulidade, da ação cujo objeto seja nulidade de cláusula de convenção coletiva, a única novidade que poderia se sustentar, eu acho que estamos
iniciando ainda as discussões, mas é algo que nós temos que se pensar. Se nós pensarmos, por exemplo, num tributo, se eu entro sustentando a inconstitucionalidade de um tributo, por exemplo, ou de uma ilegalidade de uma taxa instituída pelo Ministério Público, eu obtenho a declaração e eu não vou pagar, a despeito de todos os demais membros da sociedade pagar. Então, se eu posso postular a não aplicação para mim de uma lei, a despeito de todos os demais aplicar, eu não poderia, numa convenção coletiva, também postular numa ação individual a declaração de nulidade para que não seja aplicado a mim? Eu não vejo óbice quanto a esse aspecto e eu acho que é o ponto assim, que poderia sustentar aqui a existência de uma novidade nesse artigo, já que a parte que trata do litisconsórcio necessário não há nenhuma novidade. A reforma também, o ponto que tem suscitado bastante dúvidas, é a previsão de que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Se nós formos fazer uma análise histórica, o CPC de 73, ele previa que o pedido deve ser certo ou determinado. E a doutrina sempre interpretou no sentido de que o requisito ou significava e. Mas na prática isso não era exigido. Porque o que é o pedido certo? O pedido certo é aquele pedido expresso. Eu não posso presumir dos fatos narrados na inicial a existência do pedido. A parte tem que formular um pedido de forma expressa, salvo aquelas situações em que a legislação, tanto do CPC de 73 quanto 322, parágrafo 1º do CPC 2015, admite os pedidos implícitos, tais como juros, correção monetária, honorários de sucumbência. Então, a exigência de pedido certo, ela não é novidade no processo civil. No processo do trabalho, admitia-se também a existência de alguns outros pedidos implícitos. Até hoje se discute, por exemplo, se a multa do 467 eu posso aplicar de ofício ou não. Há entendimentos minoritários no sentido de que seria possível um pedido implícito se não há pagamento das verbas rescisórias, nem tampouco em audiência se eu efetuo o pagamento dessa verba em controvérsia. Porque fica até complicado você formular um pedido na inicial que vai ser condicional. Aplicação da multa de 50% das verbas rescisórias se eu não sei se vai haver esse pagamento na audiência dessa verba rescisória e, consequentemente, se tornar em controvérsia a aplicação daquele artigo. Seria um pedido condicional, na verdade. Mas já havia essa previsão do pedido certo no CPC de 73, no de 2015 também. O CPC de 73 de 2015 também havia previsão do pedido determinado. E o que é o pedido determinado? É aquele que indica a qualidade e a quantidade do pedido. Então, na verdade, é aquele que não há delimitação da qualidade e a quantidade, ou seja, a necessidade de individuação do bem ou indicação do quanto debeatur. Se nós formos até fazer uma análise da legislação processual civil, o Código Civil de 73 ele previa: considera-se líquida a obrigação, certa quanto à sua existência e determinado quanto ao seu objeto. Ora, se eu tenho que determinar o objeto, já não há exigência de que o pedido seja líquido, que eu indique o valor, já que determinado diz respeito ao valor do pedido. Se eu estou postulando um bem móvel, eu tenho que descrevê-lo minuciosamente. Agora, se envolve a condenação de alguma importância, pedido determinado é aquele que indica um valor. Então, na verdade, a exigência do CPC de 73 quanto ao pedido certo e determinado já existia. E a doutrina interpretava assim, mas na prática não se fazia pedido líquido. O CPC de 73, de 2015, ele expressamente prevê que o pedido deve ser certo e determinado, e hoje é incontrovérsia, é tranquilo, o juiz está mandando emendar a petição inicial, quando a petição inicial não apresenta o valor dos pedidos, salvo naquelas hipóteses, 324, em que se admite a formulação de pedido genérico. Ou seja, lá não há expressa menção de que eu tenho que formular, indicar o valor do pedido, porque isso já está abrangido pela determinação de que o pedido seja determinado. Então, nesse aspecto, embora essa aplicação na CLT não tivesse previsão expressa de que o pedido deva ser certo e determinado, no processo civil já havia. E agora, com o CPC de 2015, isso é tranquilo, lá está sendo exigido o pedido certo e determinado. O que o legislador fez, na verdade, e nós percebemos pela análise de diversos dispositivos da reforma, é que ele transpôs muitos requisitos previstos no CPC, muitas disciplinas previstas no CPC para o processo de trabalho, com a finalidade de dar um tratamento igualitário em muitas questões processuais. E essa previsão de pedido certo e determinado nada mais é do que tratar de forma igual o processo civil e o processo de trabalho.
Só que para frisar a necessidade do valor, já que a expressão pedido determinado estaria abrangida pelo pedido, o pedido líquido estaria abrangido pela expressão pedido determinado, ele acabou constando expressamente que o pedido deve haver indicação do valor. Ou seja, hoje não temos mais como fugir dessa regra. No processo, com a Lei 9957 de 97, que instituiu o procedimento sumaríssimo, já havia exigência de indicação de valor. E o valor da causa que é atribuído a todas as ações deveria corresponder à soma de todos os pedidos formulados na inicial. Só que isso nunca foi observado. Se entendia, atribui apenas para fins de alçada. E o que acontecia na prática? O valor da causa tinha por finalidade exclusivamente afastar a incidência do processo sumaríssimo. Desde aquela época, já há uma resistência quanto à indicação do valor, quando, na verdade, se nós formos analisar em termos de celeridade, a indicação de um valor na inicial, uma petição inicial, uma sentença líquida, ela acaba abreviando o andamento do processo e vem ao encontro da Constituição quando prevê a duração razoável do processo. No estado do Pará, é inconcebível uma petição inicial que não seja líquida. É inconcebível uma contestação que não impugne os valores constantes da petição inicial, porque se não impugnar, aquilo não cabe mais discussão posteriormente. E todas as sentenças lá são líquidas. Como que eles conseguem atingir esse objetivo? Existe no quadro de servidores contadores que, após prolatada a sentença, são encaminhadas para eles elaboram os cálculos e são publicados. No recurso ordinário, as partes têm que se insurgir quanto aos cálculos que constem da sentença. E se não se insurgir, não cabe discussão. Ou seja, toda aquela fase de liquidação, ela fica abreviada, a sentença já sai líquida. Então, nós caminhamos, na verdade, a passos lentos, digamos assim, por uma sentença líquida. A reforma, ela não mexeu no 879, tem ainda a previsão de quando a sentença não for líquida, será arbitrada por artigos, arbitramentos ou por cálculos, ou seja, ainda não há aquela exigência expressa, ao meu ver, é tema que depois eu vou deixar para os colegas, quanto a essa questão da exigência de sentença líquida. Mas é um passo que nós vamos levar adiante. Para que isso ocorra na prática, nós vamos ter que estruturar as varas do trabalho, ao meu ver, para colocar servidores, sim, computadores como servidores, que eu acho que uma das coisas que nós deveríamos fazer também, que deveria ser estruturada, é colocar nas varas não somente contadores, nós deveríamos ter médicos no quadro das varas para fazer perícia, deveríamos ter engenheiros de segurança do trabalho, de medicina do trabalho. E se nós formos considerar o que se gasta, principalmente com assistência judiciária gratuita, que agora foi objeto de reforma também, com honorários periciais, perícias negativas, o gasto que nós temos disso daí seria perfeitamente suficiente, em princípio, né, fazendo uma análise superficial, para que nós tenhamos esses servidores no quadro. Então, isso daí contribuiria bastante para a celeridade processual e até para a discussão, muitas vezes, de parcialidade do perito, porque se de repente é negativo, o valor é um, se é positivo é outro. Então, eu acho que é algo que, com o passar do tempo, nós vamos chegar a esse ponto. Então, essa questão do pedido certo, determinado, indicação do valor, ao meu ver, considerando o procedimento sumaríssimo, não é uma novidade. A novidade é que agora nós teremos que pensar melhor na elaboração da petição inicial em razão das consequências que isso pode advir, já que nós temos agora a previsão de honorários de sucumbência, que eu acho que é o que mais tem preocupado vocês, são essas questões. Até então, eu formulava a petição inicial e eu não tinha essa preocupação com as consequências em caso de rejeição de pedido. Agora eu vou ter honorários de sucumbência e é algo com o qual eu tenho que me preocupar, né? Quanto ao pedido genérico, na verdade, que hoje ainda tem previsão no CPC da possibilidade de pedido genérico nas ações universais, quando o valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pela parte contrária, ou quando não puder ser indicado um valor, né, porque depender de ato que deva ser praticado no curso do processo, nessas situações é admitido o pedido genérico, que nada mais é do que um pedido indeterminado, mas determinável, e a determinação será feita na sentença, né? E agora, a grande dúvida que nós ficamos é como superar esse requisito da petição inicial. Há necessidade de uma indicação de memória de cálculo, que se vocês forem puxar pela memória, era a mesma discussão que nós tínhamos na época do sumaríssimo.
Na época da instituição do procedimento sumaríssimo também se falava, eu tenho que só indicar o valor na petição inicial ou eu tenho que liquidar apresentando uma memória de cálculo? E com o passar do tempo acabou se fixando o entendimento que bastava ali a indicação dos valores do pedido na inicial. Há necessidade de uma prévia propositura de ação cautelar de exibição de documento ou coisa para possibilitar a indicação dos valores do pedido? E se a liquidação em valor superior ao indicado na inicial, eu apresento o valor e a liquidação for posterior porque a sentença é ilíquida? Como que ficam essas questões? Que eu acho que é aquilo que tem afligido bastante todos aqueles com quem eu tenho conversado a respeito da petição inicial. Eu, em princípio, lá em Cianorte, com os advogados, que aliás aproveito seja para cumprimentá-los e agradecer a presença, tá? Em especial, tenho dito que muito eu tenho visto a respeito disso. Tenho escutado, hoje eu vou ter que promover uma ação de exibição de documento ou coisa, a título de produção antecipada de provas, para que eu tenha que liquidar, apresentar os pedidos na petição inicial. Será que isso realmente é necessário? Não digo como regra, como exceção, mas como regra. O que eu acho que nós vamos ter que fazer, principalmente os advogados, é mudar o critério de elaboração, de realização da entrevista com o trabalhador. Esse paradigma vai ser fundamental. Para vocês elaborarem uma petição inicial e atender esse requisito, vai ter que mudar. Vai ter que fazer uma entrevista mais minuciosa. Terão casos em que efetivamente serão necessários, de repente, uma ação de exibição de documento ou coisa, a título de produção antecipada de provas, como, por exemplo, se há controvérsia acerca do registro dos horários de trabalho na petição inicial, e o trabalhador diz que estão todos registrados, mas ele não recebia de forma correta todas as horas. Eu acho que numa situação dessa, de duas uma, ou nós tentamos indagar o trabalhador e extrair dele se havia pagamento, havia horas extras, estão todos anotados, e havia pagamento, havia horas extras, qual a média, então? Porque eu acho que se o trabalhador procura advogado dizendo que não recebeu todas as horas extras, ele tem uma noção de pelo menos quantas horas extras efetivamente ele não recebeu. Porque ninguém alega que não recebeu algo sem ter uma noção. Então eu acho que se conseguirmos extrair, se vocês conseguirem extrair do cliente uma média pelo menos de horas extras que ele entende que estão anotadas nos cartões e não foram pagos, não vejo necessidade de uma realização de ação de propor uma cautelar de exibição de documento ou coisa preparatória para posteriormente formular o pedido principal com indicação do valor exato. Agora, se isso não for possível, é uma saída. Essa elaboração, essa exibição de documento ou coisa, né, a título de produção antecipada de provas, que é admitido pela doutrina do processo civil, com essa finalidade. Já que hoje, se vocês forem verificar onde está localizado sistematicamente a exibição de documento ou coisa, ela está dentro do capítulo de provas. Nós não temos mais tal como no sistema anterior, uma previsão no 844 e 845 com medida cautelar. E da mesma forma, a produção antecipada de provas está dentro do capítulo geral da prova documental. E, infelizmente, eu já vi colegas que têm deferido a exibição de documento ou coisa quando se dá com caráter preparatório, dizendo que só pode ser postulado como caráter incidental, já que está dentro do capítulo de provas. Quando, na verdade, se vocês forem ver o Marinoni, se forem ler o Fred Didier, ele vai dizer que a produção antecipada de provas ela tem por finalidade apenas produção de provas, com exceção da exibição de documento ou coisa, já que eu tenho um procedimento próprio, mas eles não vedam a possibilidade de entrar com a exibição de documento ou coisa a título de produção antecipada de provas, mas o procedimento é a exibição de documento ou coisa, que é uma saída naqueles casos em que não é possível. Nós vamos também encontrar situações em que será possível aplicar subsidiariamente o CPC quando eu não tiver como formular um pedido líquido, com indicação do valor. Eu cito como exemplo os casos de doença ocupacional. Se eu entro com uma petição sustentando que, em razão de uma doença ocupacional, o trabalhador ele adquiriu uma incapacidade total, eu tenho como indicar o valor e fazer cálculo. Mas se eu mesmo sustento na petição inicial que houve uma redução de capacidade laborativa e que houve uma apenas redução e ela não é total, eu não tenho como indicar na petição inicial qual o valor do pedido, já que vai depender de uma perícia para a indicação do percentual que houve a redução da capacidade laborativa. Então, existem situações em que eu entendo que será possível, sim, nós nos valermos do 324, parágrafo 1º. Não quanto ao inciso 1º, nas ações universais, já que nós não temos essa situação no processo de trabalho. Mas o inciso 2º, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, aí eu tenho essa possibilidade. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender que ato que deva ser praticado pelo réu,
Então, nessas situações, nós vamos ter que adequar e vamos ter que ser um pouco complacente quanto a essas questões. Nós não temos como fugir disso. Tem situações que não há essa possibilidade. Quanto à indicação até como que eu faço cálculos, que eu acho que muitos acabam tendo dificuldades com a elaboração de cálculos trabalhistas, no site do tribunal, se eu não me engano, do TRT, nós temos o juriscalc, está lá, vocês entram lá, advogados, se eu não me engano, na aba dos advogados, ele tem o juriscalc, onde vocês vão fazendo o lançamento de data de admissão, data de dispensa, salário, horário de trabalho, e ele auxilia na elaboração de cálculos, né, para aqueles que têm dificuldade, não são afetos à elaboração de cálculos simples. Mas eu particularmente tenho visto muitas críticas quanto à questão desse requisito de indicação do valor na petição inicial, mas eu acho que essas críticas, de uma certa forma, elas são mais fundadas no receio, no medo do novo, tal como aconteceu com o sumaríssimo, do que um receio prático. Nós, seres humanos, temos dificuldade em aceitar a mudança, mas com o passar do tempo nós nos adaptamos. Quando nós vimos, quando foi implantado o processo digital aqui no nosso tribunal, se não me engano, em 2011, eu me recordo que tinha colegas juízes que diziam que saudade da máquina de datilografar. E hoje, quando eu recebi do TST os autos de um processo de recurso de revista e chega aqueles autos físicos, a gente estranha, a gente não quer mais ter contato com aquilo. Nos adaptamos. Então, a elaboração de uma petição inicial de forma mais abrangente, uma entrevista mais abrangente, uma petição inicial que atenda mais esses requisitos, isso daí a dificuldade vai ser momentânea, vai ser inicial. Mas com o passar do tempo nós vamos ver que é algo que ficou para trás. Tá? Um outro aspecto que eu acho importante abordar também, e que, embora eu tenha concepção de que é algo que vai gerar divergência, vai ter entendimentos em dois sentidos, é a questão da emenda da inicial quando o pedido não for determinado, ou não indicar o valor, como queiram. O CPC ele prevê, salvo engano no 313, que é causa de inépcia da inicial quando o pedido for indeterminado e não estiver dentre as hipóteses do 324, parágrafo 1º, de pedidos genéricos. É a hipótese de petição inicial, indeterminado, entenda-se, sem indicação do valor. Lá tem previsão expressa de que o juiz tem que mandar conceder 15 dias úteis para a emenda da petição inicial e somente após a omissão da parte será declarada a inépcia da inicial e, consequentemente, extinto o processo sem julgamento de mérito. E no processo de trabalho? Aplica o 321 ou não? Essa é uma questão que vai gerar discussão e tenho colegas que já falaram que vão aplicar normalmente o 321, que manda emendar inicial, acho que é o 321, se eu não me engano, e eu particularmente entendo que não se aplica. Por quê? No procedimento sumaríssimo já havia a imperatividade do artigo que trata do sumaríssimo, dizendo que não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 desse artigo importará no arquivamento da reclamação. Ou seja, é imperativo esse dispositivo. Daí mesmo na época, em razão da lei do procedimento sumaríssimo, ainda nós tínhamos colegas que mandam emendar, outros extinguem direto, mas agora, o que nós tivemos com a reforma? A reforma, ela transpôs diversos dispositivos do CPC que entendiam aplicáveis ao processo de trabalho, tais como todos os danos processuais, por litigância de má-fé, trouxe a não incidência dos efeitos da revelia, ou seja, tudo aquilo que, em princípio, o legislador entendia que era aplicável ao processo de trabalho, ele transpôs. E por que não colocou, então, expressamente que a inobservância da indicação de valor implicaria na necessidade de prévia determinação de emenda para posterior extinção? Eu acho que isso é intuitivo, de que não se aplica. E a redação do 840, parágrafo 3º, é expressa também e, ao meu ver, imperativa no sentido de que os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º desse artigo serão extintos em resolução de mérito, que são dispositivos que vêm ao encontro da celeridade. Muitos podem dizer que, bom, mas o CPC ele tem previsão de que o juiz sempre tem que procurar julgar o mérito, afastando de lado questões processuais sempre que for possível. Sim, mas nós não podemos aplicar esse entendimento do CPC, esse princípio, digamos assim, que levou o legislador a seguir esse raciocínio no processo de trabalho se nós temos dispositivos expressos. Mas eu reconheço que nesse aspecto vai haver bastante discussão, vão ter colegas que vão mandar emendar naturalmente,
e vão ter outros que vão extinguir sem julgamento de mérito. É algo que na verdade vai ser inevitável, e desde o procedimento sumaríssimo nós temos procedimentos distintos, ao ponto até de colegas que no procedimento sumaríssimo aplica o procedimento ordinário, sim de audiência. Eu acho que, na verdade, procedimento é no interesse da justiça, não é no interesse das partes, é no interesse do juiz. A lei processual existe para ser cumprida. A justiça trabalha objeto de diversas críticas por falta, muitas vezes, de tecnicismo processual. Se eu tenho a lei, por que eu não vou aplicar a lei? E essa reforma, que muitos criticam, já ouvi colegas dizendo que não vai aplicar nada, tem colegas que dizem que vai achar um monte de inconstitucionalidade para não aplicar, quando não é essa a nossa função. Quando tomamos posse como juiz, nós assumimos o compromisso de cumprir a Constituição e cumprir a lei, independente de qualquer que ela seja. Se a lei é ruim, se a lei é boa, não nos cabe a nós aferir, mas sim fazer uma análise crítica da Constituição Federal sem nos preocuparmos com isso. Não é essa a função do judiciário, no meu ponto de vista. Eventuais discussão a respeito da lei tem que ser feita durante o processo de elaboração. Tentaremos aí mudar aquilo que não é possível através de sindicatos, confederações. A própria ANAMATRA atuou bastante lá durante a reforma, mas isso não é função de juiz, e sim função de associações, de sindicatos, federações e confederações. A lei está aí, nós temos que aplicá-la e aplicá-la da melhor maneira possível, fazendo uma crítica constitucional de forma imparcial, interpretando para concluir ser inconstitucional, e não entendermos que é inconstitucional e ficarmos procurando requisitos para justificar a inconstitucionalidade que nós queremos aplicar. Quanto à petição inicial, encerro aqui minha fala, eram essas as ponderações. Espero que tenha atendido os anseios de vocês, né? Que é um tema difícil, já que a maior parte aqui é advogado, é um tema que aflige bastante vocês, a expectativa é grande e o risco de decepção é maior ainda. Muito obrigado.